Glória a Deus, irmãos. Se os irmãos já quiserem tomar o seu assento, você que está com a sua Bíblia, vamos fazer a leitura do texto da carta aos Gálatas, do capítulo 5, dando continuidade à exposição que nós já estamos acompanhando, amém? Gálatas 5, nós vamos fazer a leitura do 16 até o versículo 21. Gálatas 5, 16 ao 21. Eu vou passar a ler, amém? Gálatas 5, 16 ao 21, a palavra de Deus diz assim: Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Amém? Na última oportunidade, nós fizemos a exposição do 16 ao 18. Nós aprendemos muito a respeito do andar no Espírito. E a necessidade de andarmos e vivermos sempre tão somente no Espírito de Deus. Então, nós vimos ali anteriormente, né, do andar do Espírito, ou viver no Espírito, né, seria a solução para vencer o que? A nossa carne. Nós vemos ali a exortação, né, no final do verso 15, que Paulo chama a atenção dos irmãos ali, e ele logo em seguida, no verso 16, ele traz a solução, né, andem no Espírito. Nós compreendemos, né, que a liberdade, ela precisa ser desfrutada da maneira correta. Não para fazer da nossa carne a nossa base de operações, como já vimos anteriormente. A nossa carne não deve ser o centro da nossa vida, da onde parte todas as nossas vontades e desejos, mas sim o Espírito Santo de Deus deve ser o centro. E essa liberdade, quando ela é desfrutada corretamente, nós fazemos aquilo que agrada a Deus, não aquilo que agrada a nossa carne. Podemos ver, né, que abraçar a lei pensando em ser capaz de chegar a algum lugar é estar andando no caminho errado, no caminho que não é o correto, onde o correto seria o quê? Andar em Espírito. Nós vimos lá, né, paripatel, né, andar em torno, ou seja, fazer do Espírito de Deus o centro de todas as nossas ações e decisões, e andar guiados por ele, né? Nós aprendemos que não seremos livres totalmente nesta terra. Todo o conceito que nós temos dentro da nossa salvação, né, a justificação, santificação, até a nossa glorificação, ainda seremos influenciados pela nossa carne, pelo pecado que habita em nós. Então não seremos totalmente livres ainda nesta terra, da influência do pecado nas nossas vidas, né? Mas nós podemos experimentar, sim, vitórias progressivas. Nós usamos alguns exemplos da última vez, né? Falamos do trânsito, quando muitas vezes nós podemos perder a cabeça, mas nós pensamos duas vezes, em vez de falarmos palavras torpes ou atacarmos, nós ficamos quietos. Isso é uma vitória. Coisas pequenas que muitas vezes para nós não parece nada, mas é uma evidência da ação do Espírito de Deus na nossa vida, a mudança. Aquele que explodia, já não explode mais. Isso é uma questão. Paulo vai explicar para a gente ali, né, que essa luta é uma luta diária. Nós entendemos, compreendemos que o espírito vai militar contra a carne e a carne contra o espírito, é diário, a todo momento. Todos os dias da vida do cristão, até a glorificação.
Não tem como escapar disso. Ele é bem claro para a gente. Essa influência vai existir, mas nós precisamos da ação do Espírito para lutar contra ela. Não podemos fazer isso sozinho, porque são vontades totalmente contrárias. Tudo aquilo que o Espírito busca, a carne busca o contrário. E vice-versa. E é uma luta constante e diária. Nós não podemos dormir no ponto. Porque dentro desse contexto, muitas das vezes nós não compreendemos que aquele que é mais alimentado é o que fica mais forte. Não que o Espírito Santo de Deus não tenha poder para destruir o pecado, mas estar dentro do quê? Da nossa responsabilidade humana. É algo que a gente não quis entrar no assunto totalmente, que daria, como diz o velho ditado, muito pano para manga. É uma teologia muito extensa, mas precisamos compreender que somos responsáveis, sim. Então, cabe a nós, muitas das vezes, vencer essas batalhas, com o auxílio do Espírito Santo. Nós compreendemos aqui que Paulo, praticamente ali, concluindo no verso 18, eu vou ler novamente o verso 18, que ele vai dizer, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Então nós vemos ali que o cristão verdadeiro, piedoso, servo fiel de Cristo, ele não tem a sua vida guiada pela lei. Sabemos que a lei não veio para justificar ninguém, porque se fosse assim, nenhum de nós seríamos justificados. Para nós é impossível. Se não fosse Cristo cumpri-la totalmente em nosso lugar, nós jamais alcançaríamos. Então nós não somos guiados pela lei, mas precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus. Diante disso, nós podemos aprender que o caminho, ele sempre foi o mesmo, ele nunca mudou. O da fé em Cristo para a justificação da culpa do pecado que é em nós, e o poder do Espírito Santo para a santificação das máculas do pecado. Não é na força do nosso braço, é através do poder e do auxílio do Espírito Santo de Deus. Isso que Paulo nos ensina também. Compreendemos que não debaixo da lei, Paulo deixa claro, não debaixo da lei. Porém, olhando para todo o conteúdo da carta, o que as Escrituras nos ensinam, o que nós podemos ver? Estamos debaixo da graça, sim, porém, não estamos debaixo de uma graça sem lei. Isso é a maior questão. Diferente do que muitos pensam, a lei já passou, agora estamos no tempo da graça. Sim, estamos debaixo da graça. Se não fosse a graça, estaríamos todos condenados. É uma questão, mas não é uma graça sem lei. Porque aquele que é alcançado por Cristo, aquele que nova criatura é, ele age como um acordo com a ação do Espírito Santo na vida dele. Por quê? Porque a fé, essa fé que foi imputada em nós, que nos leva à justificação, que nos leva ao alcance dessa graça, ela vem associada a quem? A Cristo. Exatamente o nosso cabeça que cumpriu toda a lei no nosso lugar. Então, debaixo da graça sim, mas jamais uma graça sem lei. Passando agora para a próxima parte, nós vemos aqui, podemos compreender a direção do Espírito. Do verso 19 do capítulo 5 em diante, nós podemos ver ali praticamente o que nós devemos evitar na nossa vida cristã e o que nós devemos buscar. Paulo vai ser bem direto nessa sessão. E nós vamos falar um pouquinho a respeito da carne hoje, das suas obras. Nós vemos aqui que o argumento central, ele tem sentido de que a nossa posição em Cristo, ela determina a nossa caminhada em Cristo também. Ela não pode ser diferente, ela não muda, como nós já falamos anteriormente. Começa no Espírito, termina no Espírito. E Paulo chama a atenção dos irmãos na Galácia ali, no capítulo 3, no verso 3. Vocês começaram pelo Espírito, agora estão tentando se aperfeiçoar pela carne, pela força dos seus braços?
Isso não é coerente. Isso não nos leva a lugar nenhum. Existe muita seção utilizada nos textos bíblicos, aqui em Gálatas também, várias formas que é citada a palavra carne. Não tão somente a nossa constituição física, mas nesse ponto, tão claramente, nós percebemos que Paulo está citando a carne aqui como a nossa natureza tendenciosa ao pecado. É diretamente isso, a nossa tendência para o pecado, a nossa natureza decaída. E essa palavra carne está sendo usada diretamente para isso, nesse ponto. Nós vemos aqui em toda praticamente a passagem de Gálatas 5, esse conflito da influência do Espírito contra o quê? A velha natureza que há em mim e em você. Isso é muito claro. E ele vem nos ensinando, né, como que devemos agir para alcançar vitória diante dessas situações. E é como através da palavra de Deus que nós somos despertados, que nós passamos a perceber a gravidade dos nossos pecados e das nossas limitações em conseguir superá-los sozinhos. E isso precisa ser uma realidade para nós, né? Eu quero agradar a Deus, mas muitas vezes eu me pego como Paulo lá em Romanos 7. Eu faço aquilo que é mal por conta da natureza do pecado que é em mim e por conta da minha própria responsabilidade. Mas precisamos lutar contra isso, né? Nós temos a compreensão, né, que o cristão, né, ele recebe o Espírito de Deus, né, habitando em si, a partir do momento da sua verdadeira conversão. E esse Espírito, como nós falamos do andar em Espírito, né, viver em Espírito, esse Espírito, ele se torna o quê? O agente que impulsiona a cada um de nós a buscar a santidade, a fazer aquilo que é certo. E esse agente, agindo em nós, na minha e na sua vida diariamente, ainda temos queda, não temos? Ainda erramos, ainda pecamos. Imagine se não existisse a ação desse agente na nossa vida. Imagine se nós fôssemos guiados somente pelo senso de caráter que a sociedade apresenta. Qual que é a função do Espírito Santo? A vencer do pecado, da justiça e do juízo. E é isso que ele faz na minha e na sua vida. Por isso a necessidade de sempre sermos guiados pelo Espírito. Jamais pela nossa carne. Nós vemos aqui agora no verso 19 a 21, Paulo ele vai apresentar a carne, nossa natureza pecaminosa, tendenciosa ao pecado, decaída. Ele também vai apresentar as suas obras, as obras que essa carne produz. E ele vai além de apresentar a carne e as suas obras, ele vai apresentar o quê? O seu pagamento. Que é algo muito sério para a vida do cristão. A intenção de Paulo aqui não foi fazer uma extensa lista, mas sim denunciar evidências de conduta incompatíveis com a vida de um cristão genuíno e verdadeiro, que foi alcançado por Cristo. Denunciar o quê? A conduta que não deve ser compatível com a vida daquele que morreu para o pecado, que deveria ser o nosso caso, que nós vimos lá em Romanos. Qual que é o principal intuito da carne? Se começarmos a analisar os textos bíblicos, o principal intuito da carne é roubar o lugar de Cristo dentro das nossas vidas. Nós falamos a respeito de ter o Espírito Santo como guia central e a respeito de usar a carne como guia central para todas as ações. O intuito dela é roubar o lugar de Cristo, tornando-a o centro, a base de operações. Porque tão somente ela vai ansiar o quê? Que os seus desejos sejam atendidos. Jamais a vontade do Senhor. Isso é uma questão. Olhando para a carne, o que nós podemos olhar e ver na carne verdadeiramente? A carne nada mais é que uma fábrica de impulso para satisfazer nossos desejos e pecados. Ela é totalmente anti-Deus. É totalmente o contrário.
Quando falamos de conversão, não é mudar totalmente o rumo? Ir na contramão do que o mundo apresenta? Enquanto Deus vai para a direita, a carne quer nos levar para a esquerda. Isso é o trabalho dela, e é isso que ela quer fazer. Paulo vai começar, o texto dizendo, as obras da carne são conhecidas, e algumas traduções são manifestas. Aqui, não é que Paulo simplesmente está dizendo, vocês conhecem, vocês praticam apontando o dedo e acusando. Mas ele está dizendo, vocês conhecem essas obras. Elas são conhecidas, elas são manifestas. Em cada esquina onde você vai, no seu cotidiano, entre seus familiares, na sua escola, no seu trabalho, vocês conhecem elas. Por mais que muitas vezes vocês não caiam em todas elas, vocês as conhecem. Elas não são desconhecidas. Não é algo novo que ele está trazendo. É algo bem conhecido. Se nós observarmos bem, o que tem impulsionado as pessoas a seguirem nesse mundo? Em cada esquina que a gente olhar, de toda essa lista que Paulo apresenta, nós podemos encontrar essas obras para todo lugar que nós olhamos. Isso é uma verdade. Não tem como fugir disso. Por isso que Paulo é bem direto. Vocês conhecem. Vocês sabem quem elas são. Agora ele vai falar um pouquinho a respeito delas e nós vamos interpretar e conhecer um pouquinho cada uma delas. Em Gálatas 6:8, um pouquinho mais para frente, diz assim: quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. O que Paulo está dizendo aqui? Se semeamos para a carne, nós estamos flertando com o nosso pecado. Isso é uma realidade. Vivendo em relações erradas. Um pequeno exemplo, bem simples e direto. É como se fosse uma pessoa com problema do alcoolismo viver dentro de um bar. Uma pessoa com problema de vício em drogas viver num ponto de venda de drogas. É como eu estivesse flertando com o meu pecado, com a minha falha e com o meu erro. Como se eu estivesse tendo uma comunhão com a minha fraqueza. E o final disso é o quê? Semeando a minha queda. E é isso que acontece. O que a Bíblia nos ensina a respeito? Fugir da aparência do mal. Isso está lá em 1 Tessalonicenses 5:22. Se afastar do mal. E como eu consigo fazer isso? Com auxílio do Espírito de Deus. Não há outra maneira de fugir. Nós vemos nessa lista extensa que Paulo apresenta, nós podemos dividir ela em algumas seções. Ele começa falando a respeito de alguns pecados relacionados à perversão sexual. Ele vai falar a respeito da prostituição, que ele cita aqui, vamos ler novamente, no verso 19. Ora, as obras da carne são conhecidas, elas são prostituição, impureza, lascívia. Vamos até aqui. Aqui ele vai apresentar pecados de imoralidade sexual. Quando nós falamos a respeito de prostituição ou imoralidade sexual, está descrito em algumas traduções, a palavra utilizada aqui é a palavra porneia. Ela é bem abrangente. Ela vai apresentar todo tipo de relação ilícita. Todo tipo de relação ilícita. Ela nos mostra dentro dos textos bíblicos. Se nós formos lá em 1 Coríntios, durante o capítulo 6 e no começo do capítulo 7, nós vemos que Paulo usa essa mesma palavra. E ali ele vai falar que cada homem tem a sua esposa e cada mulher tem o seu marido, por conta da imoralidade sexual ou da impureza sexual. Porque dentro desse contexto nós podemos traduzir diretamente a porneia para impureza. Se nós formos lá em Romanos 1, um texto muito conhecido, Eu vou só citar, se eu não me engano, entre o verso 25, 26 ou 26 e 27, quando o Senhor vai falar a respeito das mulheres se entregando a relações fora do natural. E homens se entregando a relações também fora do natural.
Então, dentro desse contexto, meus irmãos, adultério, fornicação, masturbação, homossexualismo, está tudo englobado. Tudo aquilo que é retirado do natural, que a palavra do Senhor nos apresenta, é obra da carne. Sendo assim, pecado. E precisamos fugir disso. Precisamos lutar contra isso. E ele continua ali, falando de impureza. Impureza, nós podemos ver para o lado físico, no sentido moral, provenientes de desejos sexuais, pensamentos impuros relacionados à vida devassa. Isso é uma tradução bem direta do original do grego. Impuro. Uma pessoa impura, ela tem essas ações. Pensamentos impuros, ligado à área sexual, devassos, pensamentos que não agradam ao Senhor. O que a palavra de Deus nos ensina quando o Senhor Jesus vai falar a respeito dos mandamentos? Anteriormente, eu precisava ser pego no ato. E o Senhor Jesus nos ensina que só de pensar eu já pequei. Olha o quão sério é isso, né? Como tem sido os nossos pensamentos? Como nós estamos guardando as nossas mentes? Como tem sido o nosso proceder? E ele continua com a lista. Ele vai falar lascívia ou libertinagem em algumas traduções. Nós podemos ver aqui luxúria desenfreada, excesso, licenciosidade, sem restrições, ousadia sexual. Um grande exemplo, as pessoas que publicamente assumem sua devassidão. Quantos não veem nos dias de hoje? As pessoas, muitas vezes, elas assumem as coisas ligadas à sua área sexual diante do público. E falam como fossem coisas normais e naturais. São coisas devassas, coisas muitas vezes que aos nossos ouvidos doem. Traz um temor tão grande. Mas as pessoas no mundo hoje têm agido assim. Essa devassidão, totalmente lascívia, libertinos, não respeitam ninguém, acham que seus desejos estão acima de tudo. E se entregam e falam na frente de quem for, como se fosse algo normal. Não conseguimos identificar isso em cada esquina? Não virou algo natural para o mundo que nós estamos vivendo? Quando falamos que a Bíblia é mais atual que o Jornal de Amanhã, é sobre isso que nós estamos falando. As profecias se cumprindo. Eles são guiados a satisfazer seus desejos, independente de quantas vezes ou com quem seja. Pessoa libertina, pratica lascívia. Dentro da área sexual. Olha quantas coisas nós aprendemos. Quantas coisas aqui o apóstolo Paulo nos traz para nós rejeitarmos, lutarmos contra. Ali em 2 Coríntios 12, 21, Paulo vai dizer assim para os irmãos, né? Receio que ao visitá-los outra vez, o meu Deus me humilhe diante de vocês, e eu lamente por causa de muitos que pecaram anteriormente, e não se arrependeram da impureza, da imoralidade sexual, da libertinagem que praticaram. E agrega praticamente aqui, ó, os 3 pecados da área sexuais da igreja de Corinto. Seguindo a lista, ele vai começar a relatar pecados de natureza religiosa. Algo que para nós é bem conhecido, mas quando nós vamos lá nos originais, aprofundando mais a fundo, nós aprendemos muito a respeito deles. O primeiro que ele vai falar é idolatria. Dentro da idolatria nós conhecemos facilmente, identificamos. Não é somente a criação de imagens, de ídolos. Nós sabemos que a adoração a deuses falsos é uma idolatria. Nós sabemos também que tudo que nós colocamos no lugar de Deus se torna uma idolatria. E tudo que fazemos a respeito disso, substituindo o nosso Senhor, é uma perversão do relacionamento correto com Deus. Tem uma passagem bem interessante, está lá em Atos 14, a partir do versículo 10. Eu só vou citá-la,
Os irmãos podem querer procurar depois. Vai falar a respeito de Paulo e Barnabé. Ali, os irmãos da Galácia, ali, enquanto eles estavam na sua viagem missionária, eles começaram a confundir os sinais de milagres como se fossem os deuses pagãos. Aí começaram a chamar Paulo e Barnabé de deuses. Não me recordo os nomes, se eu não me engano era Júpiter, um deles. E ali eles rasgam até as suas vestes, né? Contrário àquilo que estava acontecendo. Somos homens que nem vocês. Para você ver até que ponto que chega, né? E era a viagem missionária da região da Galácia. Não é à toa que Paulo agrega aqui essa lista com esse pecado. Era um local com muitos pagãos que tinham essa cultura. Mas ele também abre os nossos olhos para os dias de hoje. Se nós formos lá em Mateus 6, 21, né, ele vai dizer, onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. É um bom modo de você tirar Deus do primeiro lugar da sua vida e colocar algo substituindo. E isso quantas vezes nós não fazemos? A confiança no nosso emprego, a confiança no nosso parente, a confiança no amigo, a confiança em si mesmo, que é o mais natural de acontecer. Isso acaba por se tornar uma idolatria. Eu substituo Deus por algo, a qual eu estou dando mais importância do que ao meu Senhor. Sem contar o ponto de muitas vezes agregar mediadores. Dentro de inúmeras religiões, hoje nós podemos encontrar inúmeros mediadores. Mas a palavra de Deus ela é muito clara. Só existe um mediador entre Deus e os homens. É o Cristo. É Jesus. E ele continua a lista. Feitiçarias. Feitiçaria é algo com misticismo, astrologia, invocação de espíritos. Se nós formos lá em Levítico 20, no versículo 6, Deus vai dizer assim, voltarei o meu rosto contra quem consulta espíritos e contra quem procura médiuns para segui-los. Constituindo-se com eles, eu o eliminarei do meio do seu povo. Olha quão grave é isso, né? Mas a tradução direta para feitiçaria aqui, a palavra no grego aqui, é algo parecido com farmácia, farmaqueia, se não me engano, é da onde deriva a palavra farmácia, que nós conhecemos. Ela pode ter a tradução direta também como o uso ou administração de drogas. Envenenamento. No primeiro século era muito comum, mas se você se aprofundar no estudo hoje, não era só lá. Eles utilizarem de substâncias psicodélicas para poder chegar no ápice e poder ter experiências religiosas. Era muito natural no primeiro século isso acontecer em inúmeras religiões. Até a utilização do próprio vinho, do álcool. Beber até certo ponto de chegar no ponto, no êxtase de ter uma experiência religiosa. E isso ainda acontece nos dias de hoje. Se você procurar na internet, você vai achar inúmeros artigos. E até estudos. Mas que comprovam que verdadeiramente o uso das substâncias leva mais a aumentar as alucinações do que as experiências religiosas. E nós sabemos que tipo de experiências religiosas são essas. Então, você vê que Paulo ali, em Gálatas 3:1, ele chama a atenção dos irmãos, né? Quem vos fascinou, quem vos enfeitiçou? Então, a maior questão aqui está ligada ao engano. Então, a feitiçaria está ligada ao engano. Ouvindo um relato de um pastor de uma igreja batista, eu não me recordo o ano que foi, ele recebeu o pedido de uma irmã para orar por um filho que tinha ido viajar para um país europeu, e ele conheceu um grupo religioso que fazia essa prática. Aí ele foi fazer uma visita a um desses cultos, ele utilizou um desses psicodélicos, que eles diziam que te levava ao êxtase de você chegar diante do trono de Deus. E praticamente, ele ligou para a mãe dele depois,
e falou assim, foi criado na igreja. Mãe, eu não vou mais seguir tudo que a Bíblia ensina sobre moralidade. Porque eu falei com Deus, e Deus disse que tudo que está na Bíblia sobre moralidade, a moralidade bíblica está errada. Eu só preciso fazer o bem para o meu próximo. Eu não fazendo mal para o meu próximo está ótimo. Olha até que ponto isso chega. Nós estamos falando de feitiçaria. Está ligado totalmente direto ao engano. Que tipo de Deus que vai contra a sua palavra? Olha o quanto nós precisamos aprender a respeito disso, né? E qual que é a maneira mais efetiva de Satanás para manter as pessoas no engano? Falsas experiências espirituais. Vou citar uma frase de Martinho Lutero, que o pastor costuma usar muito. Qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Martinho Lutero. Lembrando aí o aniversário de 507 anos da nossa reforma, né? Olha quanta verdade numa pequena frase. A Bíblia nos ensina que Satanás se transfigura em anjo de luz. E como é capaz que pessoas ainda vivam em tanto engano? Porventura, dentro desses relatos, e em alguns desses textos que eu pesquisei, que até pessoas que eram ateus se converteram após passar por essa experiência. Aí, olhando para esse contexto, o ateu é quem não crê em Deus, logo não crê na sua palavra. Qual diferença faz de um ateu rejeitar totalmente a Bíblia ou aceitá-la? Desse contexto, nenhum. Porque ele recebe tão somente o que ele fez a vida inteira, negar a verdade e a suficiência das Escrituras. Mas algo interessante que nós percebemos aqui, que a carne, ela é muito religiosa. Até o ateu em si, ele tem uma fé tão grande, uma crença tão grande, e é uma certa religião naquilo que ele acredita. Da não crença, da não existência de Deus. Mas a carne, nós vemos que ela é muito religiosa. Porque se não fosse assim, porque tantas igrejas, com tantos ensinos errados, estão enchendo tanto nos dias de hoje, por conta das suas heresias? Porque elas estão pregando coisas carnais. Eles estão atraindo pessoas carnais. Métodos carnais atraem pessoas carnais. Métodos espirituais atraem pessoas espirituais. Simples assim. E essas igrejas ainda estão lotadas. Porque eles estão oferecendo o que a carne quer. E o que a carne não gosta, ela não gosta do Evangelho. E nós vimos um pouco das suas obras aqui. Ela quer renúncia? Jamais. Ela quer receber tudo aquilo que ela almeja, que ela pensa ter direito. Ela jamais vai querer a porta estreita. Continuando a lista, agora ele vai entrar numa lista relacionada com a relação pessoal de cada um. Ele começa essa lista falando a respeito de inimizades. Em algumas traduções pode estar ódio. Inimizades aqui, nós vemos nesse contexto, como hostilidade e maldade contra os outros. A palavra inimizade já nos leva a compreender que é inimigo. Inimigo. O que eu faço contra o meu inimigo? Eu ataco. Essa é a questão. É isso que ele nos ensina aqui. Não é uma simples divergência de pensamento. Eu não concordo como ele pensa. Mas eu me afasto, eu evito o assunto, mas eu continuo convivendo. Não, essa inimizade não quer dizer isso. A inimizade, ela é, sim, a maldade praticada deliberadamente contra os irmãos nas relações humanas, criando barreiras nos relacionamentos. E essa pessoa que tem
esse que age com esse pecado, age com essa inimizade, ela é inimiga das pessoas, ela sempre vai ter a inclinação a arrumar confusão e arrumar problemas. Ela jamais vai conseguir viver em paz. Ela sempre vai estar procurando um motivo para ter desavenças ou confusão. Isso é uma pessoa que pratica inimizade. O interessante é que essa palavra utilizada aqui, inimizade, é a mesma usada em Romanos e Tiago, como nós tratamos da inimizade nossa contra Deus. Você vê até que ponto que chega. É a mesma palavra. A inimizade contra Deus, a inimizade contra o meu irmão. A maior questão, aquele que é inimigo de Deus, como é que ele procede com Deus? Aquele que escarnece do Senhor, é como nós fazemos com os nossos irmãos, quando estamos caindo nesse pecado. E ele continua na lista, porfias. Porfias nada mais é que contendas, disputas, discussão, insistência em polêmicas. Olhando para esse contexto, na sua descrição do que ela representa, nós vemos aqui que são pessoas que ela tem o ato de jamais abrandar uma discussão. Muito pelo contrário. Ela é conhecida naquele dito popular daquela pessoa que sempre vai estar colocando lenha na fogueira. Ela jamais vai querer terminar uma discussão, abrandar, acalmar, apaziguar os ânimos. Ela sempre vai querer mais, praticando porfias. Lá em 2 Timóteo 2,23, diz assim: evite as controvérsias tolas e fúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Então a palavra de Deus nos ensina: evite certas coisas para não entrar em porfias. E aquele praticante, ele sempre vai insistir, persistir, ele jamais vai querer parar. E essa é uma questão que nós precisamos compreender. Dentro dos nossos dias a dias. Como que nós estamos agindo? Nós abaixamos a cabeça, oramos a Deus, fazemos a nossa parte de cristão, ou nós vamos para cima? E continuamos a discussão. E jamais apaziguamos. Quem é o primeiro a dar um basta, a silenciar? É só olhar para dentro de nós. Como tem sido o nosso proceder? As nossas ações. A próxima lista, o próximo item da lista, que Paulo vai falar, ciúmes, que vem da palavra zelos. Mas aqui, irmãos, não é um ciúmes, aquele ciúme bom, aquele ciúme gostoso, do namorado novo, da namorada, que muitas vezes não quer que alguém chegue perto, ou não gosta que fique muito perto de certa pessoa, porque quer só para si, então, aquele momento de conhecer, daquele primeiro amor, não é de pai para filho, de mãe para filho, marido para esposa, não é esse tipo de ciúme. Aqui, a palavra, ela está dizendo aquela ambição de igualar ou superar. Inveja amargurada, zelo por uma pessoa ou coisa. Mas a questão desse zelo, ela não é para o bem. Porque essa pessoa, com esse tipo de ciúmes, ela tem o controle egoísta do outro. Ela quer ter o controle egoísta do outro. Ela quer colocar as pessoas debaixo da sua condição. O que acontece? Ela não se importa com ninguém, somente consigo mesma. E toda vez que não está de acordo com o que ela quer, não está agindo do jeito que ela quer, ela age com um zelo punitivo, agredindo, fazendo algo de mal. Por quê? Porque não está caminhando de acordo com o que ela quer, com o que ela deseja, com a vontade dela. Uma pessoa com ciúmes. Se nós formos lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 3, ao que o apóstolo Paulo vai dizer. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, você percebe que ele já liga os ciúmes com a porfia. Ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais? Andais segundo o homem.
proceder totalmente da carne. E ele continua, na lista nós vemos ira. O que a ira é, né? Imoderação, agressões precipitadas, fervor de forma imediata, desequilíbrio. Tradução bem direta da palavra do grego para ira. Se nós pegarmos uma pessoa moderada, controlada, uma pessoa com domínio próprio, ela jamais perde o controle. Agora, quando a gente olha para a pessoa irada, ela não tem o controle sobre as suas emoções. Ela explode de imediato, por conta de qualquer coisa. Facilmente ela entra em fúria, sem controle nenhum. Através disso pode seguir de agressões verbais, agressões físicas totalmente imprudentes. Aquele tipo de pessoa que muitas vezes por qualquer coisa você nem espera e você é agredido. A pessoa irada. A pessoa que pratica desse pecado. Se nós pegarmos para esse contexto, nós fomos lá para Mateus 5, a ira contra o nosso irmão, ela é associada ao mandamento não matarás. De tão sério que é. De tão sério que é. Essa ação, essa explosão, esse ataque impremeditado, e na maioria das vezes sem razão. Essa que é a maior questão. Se é que podemos dar razão por um ataque de fúria. Amém? E dentro desse contexto, se nós analisarmos pessoas que agem dessa maneira, o pior ponto é que muitas delas se orgulham de agirem assim. É natural você ouvir da boca de uma pessoa irada, de uma pessoa que perde a cabeça fácil, se inflama fácil, que agride fácil. Ah, eu sou assim mesmo. Eu não levo desaforo para casa. Eu sou impetuoso. Eu não levo desaforo para casa, mas eu levo a minha alma para o inferno. Essa que é a questão que precisa ser analisada. Quantos de nós já não agiu com fervor assim? Eu, por muito tempo, em muitas situações, agi assim. Após a minha conversão, que eu comecei a trabalhar na minha vida e comecei a entender, a compreender que aquilo não fazia parte da ação de um cristão. Quantos de nós não precisamos lutar contra inúmeras coisas? Mas se irá, perder a cabeça e partir para a agressão, não é proceder de um verdadeiro cristão. Ireis, mas não pequeis. Essa que é a maior questão. O pecado pode estar à porta, mas eu preciso lutar com o auxílio do Espírito para rejeitá-lo. Isso é uma questão. Aqui Paulo vai continuar a sua lista com a palavra discórdias, em algumas tradições de egoísmo. Aqui nós temos praticamente prazer na intransigência, arrogância, desejo de se colocar acima, ser melhor. Nós temos pessoas inflexíveis, intolerantes, aquele que se caracteriza pela austeridade. O que é isso? A rigidez na observância dos seus princípios. Eu acho que é assim, eu acredito assim, tem que ser desse jeito. Pessoas egoístas, nós podemos ver que elas são ingratas. Dificilmente elas agradecem por algo recebido. Elogios e referências positivas a respeito de outras pessoas é praticamente impossível. Porque o egoísta, ele geralmente olha somente para si. O meu ponto de vista é o único, é o correto, e todo mundo tem que andar assim. Lá em Filipenses 2:3, Paulo vai dizer assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Olha a diferença. Olha a diferença do que da ação do egoísta
diante daquilo que ele quer impor à vida dos outros, se achando melhor, se achando estar acima. E como nós devemos proceder, como a palavra de Deus nos ensina. Após isso, Paulo vai dizer a respeito de dissensões. Dissensões, ela está traduzida tão diretamente para brigas, rivalidades irreconciliáveis. A maior questão aqui das pessoas que causam dissensões, eles causam divisão e eles têm prazer em causar separação dentro dos seus grupos sociais. Não importa se é na família, se é na escola, se é no trabalho, se é na igreja, independente de onde for, eles têm o prazer de causar divisão. Mas não é tão somente causar divisão. Nós temos dentro da tradução que são divisões irreconciliáveis. Para ele, ele quer dividir e ele não quer que retorne mais. Ele não quer que junte novamente. Ele tem aquele grupo, ele causa aquela divisão e a maior alegria dele é que continue rachado, dividido, destruído. Paulo vai continuar falando a respeito de facções. Facções é bem interessante. Facções, ele vem da palavra airesis, que é a tradução direta para heresia do nosso português. Heresias, nós sabemos que a sua tradução, seu significado direto, dentro do dicionário, é escolha ou opção. E toda escolha ou opção que nós temos fora das verdades bíblicas, nós caracterizamos como heresia. Simples. Então, facções nada mais são como partidaristas, manipuladores egoístas e causam desunião. Como nós enxergamos isso dentro do texto bíblico? Um grupo de homens escolhendo seus próprios princípios. Como que nós enxergamos isso? Seitas, partidos. Nós podemos ver isso dentro dos textos bíblicos, dos fariseus, saduceus. Se nós pegarmos todas as aparições dessa palavra, dentro dos textos bíblicos, ela está traduzida praticamente, em 90% das vezes, para seitas. Seitas dos fariseus, seitas dos saduceus. Uma vez ela é traduzida para heresia, e uma vez ela é traduzida para partidarismo. Mas em sua totalidade ela é seita. Então são grupos fechados, exclusivistas. As famosas panelinhas, né, que chamamos muitas vezes no dito popular, né, quando as pessoas se reúnem, sempre fica grupinhos separados, porque esse pensa de um jeito, aquele pensa do outro, aquele pensa aqui, então eles não conseguem se juntar porque eles pensam de maneira diferente. Se nós formos lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. O que Paulo vai dizer? Paulo plantou, Apolo regou, quem dá o crescimento é Deus. Não sou eu, não sou Apolo. Esse tipo de divisão, seitas, né? Partidarismo. Por que Paulo usa disso aqui? Se nós entrarmos no contexto de como nós vivemos dentro da igreja, da eclésia, nós temos o cabeça, que é Cristo, cabeça do corpo, que é a igreja, e esse corpo tem vários membros, que somos nós. Todos nós pensamos iguais? Temos a mesma opinião sobre tudo? E é bem por isso que Paulo coloca isso aqui. Independente de pensamentos diferentes. Claro que pegando o que nós estamos aprendendo na escola bíblica aqui com o irmão Fábio, a centralidade do evangelho não pode mudar. Mas eu não posso simplesmente criar uma facção ou um grupinho separado só porque o meu irmão acredita que tem que batizar criança, ou porque ele acredita que o milênio ainda não chegou, ou porque ele acha que a condenação ela é eterna, ou é só um tempo grande até a destruição total, que entra no aniquilacionismo. Isso não está na centralidade.
Enquanto o centro de todos nós for Cristo, não pode haver divisões. Isso é uma realidade para a nossa vida. E ele conclui essa lista falando dos relacionamentos com invejas. Invejas é bem direta. Não tem muito o que agregar. É o desgosto pelo bem alheio. Simples assim. Está um pouco ligado aos ciúmes porque busca tão somente o quê? O seu benefício. A pessoa invejosa. Ela se torna uma pessoa tóxica. O maior prazer e alegria dela está na queda do próximo. Quer ver uma pessoa invejosa triste? É a prosperidade do seu irmão. Não importa se ele está crescendo financeiramente, se ele está crescendo no conhecimento, ou no cargo no trabalho, ou num cargo dentro da igreja, ela jamais vai ter alegria nesse tipo de coisa, porque ela quer para ela. Ela sempre vai buscar para ela. E sempre vai estar olhando aquilo que é do outro. E o invejoso, por agir dessa maneira, ele acaba se esquecendo daquilo que ele já tem. Isso é uma questão. E é algo que qualquer um de nós podemos cair. Anseiamos e buscar coisas, e crescer na vida, e alcançar objetivos. Quantas vezes nós não vemos o irmão alcançando o objetivo que nós queremos, que nós almejamos? Mas a maior questão dentro da pessoa que se perde nesse pecado é esquecer aquilo que ela já conquistou, aquilo que ela já recebeu do Senhor. Algo bem interessante que alguns estudiosos notaram, e é bem interessante para a gente ponderar, nós vemos que Paulo aqui usa 8 pecados relacionados à relação entre homens. Se nós voltarmos lá, em Gálatas 5,15, nós veremos ali que o apóstolo vai dizer, se vós, porém, os mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutualmente destruídos. Então, a maior questão aqui já havia um problema relacionado ali nas igrejas da Galácia, mas dentro daquilo que a gente já citou a respeito do corpo, de vários membros pensando diferente, o apóstolo precisava colocar isso dentro da lista. Em maior número, para causar esse impacto na gente. Porque, além de estarmos pecando contra o nosso irmão, contra o nosso próximo, também estamos pecando com Deus. E ele continua a lista. Agora, nós podemos nessa sessão praticamente ver pecados relacionados à alimentação, excessos, pecados que podem ser cometidos sozinhos ou no coletivo. Algo bem interessante, quando ele vai falar a respeito de bebedices está totalmente ligado à embriaguez e ao alcoolismo, não tem como mudar isso. Não dá para fazer separação nenhuma e não buscar outra vertente que explique de outra maneira. Bebedices é o excesso de injeção de álcool no organismo. Intoxicação, vícios tóxicos, alcoolismo, injeção de bebidas sem controle, bebidas alcoólicas, excessos demasiados que levam à embriaguez. E nesse ponto, as pessoas que chegaram nesse ponto já se tornaram escravas disso. Eles buscam o álcool para quê? Para ter um alívio mental. O que Paulo vai falar em Efésios 5,18? Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas se enchem do quê? Do Espírito Santo de Deus. Então, ao invés de ser controlado pelo vício, nós precisamos caminhar através do Espírito de Deus. Porque nós sabemos que o álcool, ele vai tirar o quê? Sensatez, lucidez, sobriedade, se tornando fracos e vulneráveis, levando a outros pecados. Não é à toa, que lá em 1 Timóteo 3, vai falar a respeito do bispo, do servo, ele não pode ser o quê? Dado ao vinho. Então já é uma característica do servo de Deus. Não se embriagar. Por quê? Pecado.
Ele vai concluir a lista falando de glutonarias ou orgias. Glutonarias está diretamente, nada mais é do que orgias. Nós podemos ver como excesso de alimentação, mas também dentro do contexto da época, do período, da localidade onde estavam as igrejas da Galácia, mas também nos dias de hoje. Está ligado a farras em razão das festas pagãs. Dentro do contexto, havia muitas festas que eram dadas nos templos, que eram dias comendo, se fartando, bebendo, praticando orgias de todos os tipos. E nos dias atuais não é diferente. Se você pegar dentro dos dias atuais, de tudo que está surtindo nas redes, das orgias que têm sido demonstradas, que têm acontecido em Hollywood, já existem vídeos falando a respeito de emissoras de TVs aqui no Brasil que faziam a mesma coisa, com quartinhos do amor e do pó, com excessos, festas, com excessos de comidas, bebidas e orgias. Não é diferente do que acontecia naquele tempo. A própria cultura greco-romana está até nos dias de hoje, os mais abastados, com mais dinheiro, participam de tipos de festas assim. Se nós pegarmos filmes, inúmeros filmes, que mostram a prática de tipos de festas assim, com orgias que são escondidas, que as pessoas chegam vendadas. Acontecia naquela época e acontece no dia de hoje. Por que Paulo trata disso com esses irmãos? Até pelo fato de ele estar tratando com pagões que estavam saindo do paganismo e se convertendo ao cristianismo. E a realidade aqui é abrir os olhos dos irmãos, porque era uma cultura deles antes de se converter, que eles não viessem a disseminar essa cultura dentro da igreja. E Paulo, ele termina concluindo, né, coisas semelhantes a estas. Aqui nós entendemos que a lista não está completa. Coisas semelhantes a essa, ela não está completa, não é uma lista completa. Paulo praticamente pegou alguns e citou aqui, para que nós pudéssemos entender que a natureza das práticas contrárias ao Espírito são essas. Ele está nos ensinando. E quando nós olhamos, né, para todas essas obras citadas, né, quantas vezes nós não se pegamos diante do espelho, né? Não é que, como eu falei no início, que Paulo estava ali falando, oração conhecida, está apontando dedos para um e para o outro. Mas é a nossa carne. Tudo isso está dentro de nós. Quem auxilia que isso não saia para fora? O Espírito Santo de Deus. É o que veremos mais à frente em contrapartida, quando falarmos do fruto do Espírito. Então, muitas vezes, diante do espelho, nós vamos ver quantos irmãos piedosos verdadeiramente não podem, em alguma vez, cair num pecado desses. Mas o problema não é cair no pecado desse. O problema é continuar vivendo nesse tipo de pecado. Porque nós sabemos que aquele que cai e continua, ele não está sendo habitado pelo Espírito que milita dia após dia contra a carne. Nós vemos ali no final do verso 21, Paulo vai apresentar o quê? O pagamento, né? Ele vai terminar ali, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, os quais tais coisas praticam. Aqui Paulo traz o pagamento. Nós sabemos que Romanos 6:23 vai falar que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então nós vemos que o pagamento da carne, ela é o inferno. O pagamento da carne são pessoas que não herdarão o reino de Deus. São pessoas que não vão compor a população dos novo céu e da nova terra. Esse é o pagamento. Mas a maior questão, como nós falamos da queda, né? O verdadeiro cristão, ele pode cair, mas ele se levanta em arrependimento através do Espírito Santo que habita nele. Ele segue em frente, se arrepende.
A evidência daquele que vive andando nesse pecado, vivendo como se fosse algo normal, ele só demonstra que o Espírito de Deus não habita nele. Por isso que ele conclui dizendo, que ele diz, né, praticam tais coisas. O praticam tais coisas é aquele que vive praticando e tem prazer naquilo e não para de fazer. Esse sim já está condenado. Esse que vive desta maneira já está condenado. Agora, irmãos, diante de tudo que foi apresentado, diante de todos esses pecados, muitas das vezes nós líamos e não entendíamos ou não compreendíamos verdadeiramente o significado de cada um deles. O que ele demonstra para a gente? Que nós precisamos estar atentos. Porque por muitas vezes nós poderíamos estar caindo sem ter a plena consciência do que estávamos fazendo. Mas mais do que isso, quando nós olhamos para o mundo ao nosso redor, quem são os heróis dessa época? Falamos o termo herói, aquelas pessoas que estão com mais visibilidade, que todo mundo está olhando, que tem aparecido nas redes sociais, nas televisões, que está em evidência. Infelizmente, as pessoas hoje, nos dias de hoje, elas têm normalizado e elas estão admirando as obras da carne. Se você pegar aqueles que estão em primeiro lugar no YouTube, no Spotify, nas redes sociais, o que eles estão praticando? Eles demonstram bebedices, eles demonstram sexualidade demasiada. Eles estão na onde? No topo. Com a maior visibilidade. Porque o mundo tem aprovado isso. Eles praticam essas coisas. Não é normal você ver pessoas brigando e debatendo e agressões verbais em vídeos com indiretas entre os artistas, os conhecidos das mídias, esses youtubers, influenciadores. É natural. E como que estão os vídeos deles? Milhões de reviews. Está lá no topo. Todo mundo vendo. E de certa forma, todo mundo colaborando para disseminar aquilo. Porque essas práticas, elas têm sido normalizadas. Têm sido transformadas como normais nos dias de hoje. Elas são admiradas. É mais fácil você ver um jovem admirando alguém que foi lá, tirou a roupa, fez um ato de sexualidade, postou um vídeo, do que ver num vídeo de um culto, um vídeo de uma adoração, de um louvor. É muito mais fácil. Tem virado algo normal. Em algum momento, aqui o apóstolo Paulo disse que é natural, que é normal isso. Muito pelo contrário. Aqui existe uma luta para que nós não pratiquemos isso. Vamos abrir lá em Romanos 1. Eu vou citar o finalzinho dele, que Romanos 1, a partir do verso 18, praticamente, você vê ali o abandono de Deus às nações. E nós vamos ver ali que no finalzinho vai ser citado inúmeras obras da carne também. Vou começar a partir do verso 28. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornarem-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação, cheios de inveja, homicídios, rivalidades, engano e malícia, bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem aos seus pais, são insensatos, desleais, sem amor à família, implacáveis. Completou mais um pouquinho ali, se não completou? Mas ainda falta mais. Mas se nós lermos agora no final o verso 32, olha o que diz o verso 32. Embora conheçam o justo decreto de Deus, o mundo aí fora,
Por mais que não tenham aceitado, que não tenham tido os olhos abertos, eles conhecem. Eles já ouviram de certa forma, rejeitaram, porque não é o eleito, mas conhecem. Embora conheça o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Acabamos de falar isso. A normalização de todos esses pecados, de todas essas obras da carne no mundo que vivemos, tudo se tornando normal, como fosse natural. Mas qual que é o destino? A morte, destruição. Mateus 25, 41 vai dizer assim: então lhe dirá aos que estiverem à sua esquerda, aquela separação das ovelhas e dos bodes: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. O contexto da passagem é diferente, mas se nós voltarmos mais atrás, nós veremos: tive fome, não me deram de beber, de comer, tive sede, não me deram de beber, estive nu, não me vestiram. Obras da carne, não estender a mão, não auxiliar o próximo. Mas o destino é o mesmo: condenação, destruição. E o que nós aprendemos com isso? Não tem como tirar outra lição, a não ser com uma única lição importante de todo esse texto, de tudo que nós apresentamos aqui. Nós devemos sempre, sempre andar tão somente pelo Espírito. E jamais, jamais dar oportunidade ou flertar com a nossa carne, com o nosso pecado. Jamais. Andando em espírito e abandonando totalmente as obras da carne. Isso nos leva à obediência. Isso nos leva a ser verdadeiros cristãos. E hoje nós abrimos os olhos para entender o que elas são, o que acontece com aqueles que os praticam. Nós não falamos a respeito da carne, suas obras e o seu pagamento. E o pagamento daqueles que praticam tais obras é condenação. Ser apartado de Deus e jogado no inferno junto com Satanás e seus anjos. Amém? Vamos ficar de pé? Queria chamar os irmãos do louvor para se posicionar já, para a gente estar encerrando, adorando o Senhor. Vamos orar, amém? Pai, mais uma vez, Senhor, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Recebemos da sua palavra, o seu ensino, que ele possa vir transformar as nossas vidas e abrir os nossos olhos, Senhor. Perdoa, porque muitas vezes pecamos, erramos, caímos, fazemos daquilo que não te agrada, Senhor. Independente se muitas vezes foi por ignorância ou não, ou por não conhecer as Escrituras ou não, Senhor. Nos perdoa. Mas acima de tudo, Pai, nos auxilia a compreender a Tua palavra, nos encher do Seu Espírito, para que possamos tão somente caminhar conforme Ele, Senhor. Que a Sua palavra venha ser viva e eficaz nas nossas vidas. Venha penetrar e separar, Senhor, tirando tudo daquilo que não presta, tudo daquilo que não é bom, tudo daquilo que não provém de Ti, Senhor. Nos enche a cada dia mais, Senhor. Nos ajuda a cada dia mais, Senhor. Sabemos que sozinho não somos capazes, Senhor. E se não fosse pelo Senhor, onde estaríamos? Por isso, obrigado, Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus.